Olá, irmãos, paz do Senhor. Esperar os irmãos estar entrando aí para a gente poder começar a nossa live hoje. Hoje é sábado, né? Dia que o Senhor preparou para nós estarmos mais uma vez aqui adorando o Senhor. Pastor Carlos, Deus abençoe, Viviane, Andréia, Marta, Deus abençoe. Pastora Elsa, Rose, Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos estar mais um dia adorando o Senhor. Pastor Pierre, Deus abençoe. Vamos esperar os irmãos estar entrando aí para a gente começar, tá bom? Vocês vão aí compartilhando, vão chamando os irmãos aí para estar participando conosco nesse dia. Mãe Zamara, Deus abençoe, Zamara. Pastora Rose Bloca, Deus abençoe, pastora. Pastor Adriano, sua família. Deus abençoe. Esperar os irmãos estar entrando aí. E hoje, com certeza, temos uma palavra de Deus. Mais uma vez, o Senhor falando conosco através da sua palavra. Irmã Thaís, Deus abençoe. Irmã Thaís trouxe uma palavra muito abençoada ontem, né? Alex, Deus abençoe. Daniel, Deus abençoe, Pai do Senhor. Vamos estar começando aqui a nossa live hoje. Como diria o pastor Pierre, hoje é sábado, né? Hoje a gente não tem pressa, né? Todo mundo em casa, amanhã é domingo. Vamos aproveitar bastante. Se cada um dá meia hora aí, a gente tem bastante tempo aqui hoje. Amém? Irlanda, Deus abençoe, Irlanda. Estamos orando por você. Deus abençoe. Presbítero irmão Maicon. Amém? Deus abençoe. Leandro, Paula, Deus abençoe. Amanhã vai ter a live com as irmãs também, né? As irmãs estão se preparando aí. Irmão Finéias, Deus abençoe, irmão Finéias. Irmãos, vamos começar nossa live hoje, nosso estudo aqui. Quero trazer uma palavra hoje de conforto ao seu coração, de ânimo. Estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo o que a Bíblia nos diz, que são tempos trabalhosos, tempos de dificuldade. Se nós olharmos essa pandemia, claro que nós não podemos deixar, né? Beijo, a irmã Marisa, Deus abençoe, irmã Marisa, irmã Isabel Moura. Como eu estava dizendo, a gente não pode deixar, né, de falar, de sentir essa pandemia que está afetando todo mundo. Mas tirando isso à parte, irmãos, o mundo já está vivendo tempos difíceis. Já está vivendo tempos trabalhosos. Se nós olharmos para as doenças, não está sendo só o Covid que está matando pessoas, não. Câncer está matando, né? Acidentes estão matando, suicídios estão acontecendo, de várias outras doenças as pessoas estão morrendo no Brasil. A dengue está matando muito, né? Os assassinatos, as desavenças entre famílias, entre pessoas. Então, realmente, são tempos preditos pelo Senhor, preditos pela palavra de Deus, e nós estamos aqui nesse tempo, né? Não sei se felizmente ou infelizmente, nós estamos vivendo esse tempo, né? Que são o tempo do fim. Aqueles que já passaram, aqueles que já tiveram a sua fé, que guardaram a fé, conforme a palavra do Senhor diz, aqueles que morreram em Cristo estão aguardando a vinda do Senhor para então subir juntamente com aqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento. Então, o próprio Paulo diz que é melhor estar com Cristo. Mas nós estamos aqui, aprove o Senhor nós sermos hoje a bandeira, né, para divulgar essa palavra e também toda a situação que vai ocorrer nos últimos dias. É a igreja que está aqui anunciando e denunciando,
né, ao mesmo tempo todos os acontecimentos. Então, hoje eu quero falar, né, aqui, Deus tem me levado para nós falarmos sobre algo nesse sentido. Tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempo de sequidão. A Bíblia, ela dá muitos nomes a esse tempo, né? Tempo de angústia, tempo de aflição, tempo de deserto, né? E nós sentimos isso, né? Quando nós passamos, cada um de nós temos nossos momentos de aflição, temos nosso momento de deserto, temos nosso momento de sequidão, de aflição, mas acima de tudo nós olhamos e vemos que nós temos um Deus que nos tem cuidado de nós, é um Deus que tem mandado a chuva na hora da sequidão, Ele tem mandado maná no deserto, Ele tem acalmado o nosso coração. Então hoje, essa palavra baseada nesse tema que eu quero falar com os irmãos. E se você tem alguma dessa situação no decorrer do tempo que nós vamos estar falando, você confia no Senhor, o Senhor, Ele tem paz para o seu coração, Ele tem alegria para o seu coração em tempos difíceis, em tempos de aflição. Amém? Vamos fazer uma leitura aqui. Quero que os irmãos abram sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3. Essa carta, né, de Timóteo, que Paulo escreve a Timóteo, ela é muito interessante, né, porque fala exatamente desses tempos. E esses versículos que nós vamos ler aqui, eu creio que vai trazer um esclarecimento maior às nossas vidas. Amém? Eu só vou ler o versículo 3. Diz assim, ó. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias haverão tempos trabalhosos. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, amado e santo, em nome de Jesus, o teu filho querido, neste momento, nós queremos te louvar, queremos bendizer, engrandecer o teu nome, por tudo quanto o Senhor já tem feito em nossas vidas, por aquilo que o Senhor pode fazer, Pai. Porque em Ti confiamos, ainda que em tempos difíceis, ainda que tempos, Senhor, de aflição, mas sabemos que o Senhor é aquele que está com as Tuas mãos estendidas para nos segurar, para nos guardar, Pai. Assim, Deus, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Então, nós vemos aqui quando Paulo, né, escrevendo a Timóteo, Paulo ensinando a Timóteo, dando ali as suas instruções, ele diz assim, olha, você sabe, eu vou te avisar, eu vou anteceder algo para você, antecipar. Haverá tempos trabalhosos, haverá tempos difíceis, né? E nós, como igreja, nós hoje somos avisados que temos sim tempos difíceis, nós viveríamos tempos difíceis. Então, não é novidade, não é nenhuma novidade para aqueles que leem, que conhecem a palavra de Deus, saber que viriam tempos trabalhosos para a igreja, tempos de dificuldade, né? E aqui nós vemos que esta palavra trabalhosas é tempo, né? Traduzido, é tempos difíceis, tempos perigosos. Então hoje nós vivemos um tempo perigoso, né? Tempo de nós nos guardarmos no Senhor, tempo de nós esperarmos no Senhor. É só nós olharmos, como eu disse antes, olharmos os noticiários, os jornais, as revistas, os meios que estão aí anunciando as coisas que estão acontecendo. Como eu disse, não é hoje, né, a Covid está tomando sim a dianteira, tudo está acontecendo, mas por trás disso muitas outras coisas estão acontecendo que além da Covid já seriam tempos difíceis, seriam tempos trabalhosos. Então nada é novidade para nós vivermos mais essa pandemia, viver mais essa situação. Então Paulo ele começa a ensinar a Timóteo que realmente viria esse tempo, né? E mais a seguir ele diz assim, por que que vem isso, né? Como eu disse,
a Covid talvez pode estar até, como todo mundo sabe, né? Os governos estão procurando aí, algumas autoridades procurando investigações para ver se realmente esse vírus ele foi criado em laboratório, qual que é a situação toda que isso tem acontecido. Muitas, né, até fake news têm acontecido, mas para os irmãos ver que além disso já existia um aviso, existia algo que iríamos passar por tempos trabalhosos. E Paulo continua dizendo a Timóteo, do versículo 2 até o 5, eu quero ler com os irmãos, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, siga. Ele diz assim, ó, por que que vai haver isso? Por que que vai haver? Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconhecíveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência do que é de piedade, mas negando a eficácia da mesma. Aí ele diz assim, deste afastai-vos. Então, veja só, se isso não é o quadro que nós vivemos hoje. Como eu disse, alguns estão até pesquisando, os governos estão pesquisando se esse Covid não foi criado exatamente por esse contexto. Homens amantes de si mesmo, homens avarentos, homens obstinados, homens que não têm amor para com os bons, homens ingratos. Então, tudo isso é o tempo que nós vemos. E além disso, como eu disse, tirando esse Covid, será que não está acontecendo coisas assim? Será que não está acontecendo? Nós vemos, por exemplo, né, no Brasil, as pessoas que se aproveitam dessa tão grande aflição das pessoas, desviando dinheiro, as investigações estão lá, e tantas coisas, a saúde do Brasil, como que está em decadência, porque pessoas avarentas, pessoas que amantes de si mesmo têm tirado, né, proveito disso. E se nós olharmos muitas vezes, né, até para dentro das igrejas, para dentro do meio cristão, pessoas também são dessa maneira. Porque diz aqui, no final ele diz assim, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia da mesma. Então, muitas vezes, não vamos descartar, claro, nós temos que fugir, diz aqui, afasta-te deles, né? Mas nós temos que admitir que muitas vezes, né, muitos, até dentro do meio cristão, estão também nesse contexto aqui de pessoas que não têm, não são, como diz aqui, ó, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, amantes do deleite. Tem isso, mas nós, a palavra de Deus diz assim, para nós fugirmos deles. Então, seguindo aqui, ele diz assim, ó, quanto nos aproximamos da vinda de Jesus, mais perigosos os tempos ficam. Então, quanto mais se aproximar, né? Quando Jesus disse lá em Mateus que os dias era só o começo das aflições, que viriam coisas mais ainda. Então, nós vemos aqui que quanto mais se aproximar a vinda de Jesus, mais perigosos e mais difíceis os tempos se tornarão. Ou seja, as coisas vão começar a acontecer para que, como eu disse, a igreja comece a anunciar a palavra de Deus para que as pessoas se arrependam, mas também denunciar que aqueles que não se arrependem, aqueles que não fogem dessas coisas, sofrerão o dano que também está escrito na palavra do Senhor. Então é tempo de nós interpretarmos os tempos que estamos vivendo. São tempos de aflições, tempos difíceis, irmãos, né? E é exatamente porque ele, né, diz aqui que esse tempo vai chegar porque as pessoas são más. E vai ter que acontecer. Deus não vai permitir que isso
passe, né? Mas eles têm que ser revelados para que nós possamos fugir, para que nós possamos deixar, né, essas pessoas, esse tipo de pessoa. Porque os homens se afastam cada vez mais de Deus. Quando eu digo aqui os homens, irmãos, eu não quero generalizar, porque ainda nesse tempo nós vemos pessoas correndo aos pés do Senhor, pessoas que estão se convertendo, pessoas que estão voltando para a casa do Senhor, mas aqui o contexto bíblico é de um modo geral, na maioria, né? Na maioria, os poderosos, aqueles que têm já essas características que nós vemos aqui, estão cada vez mais se afastando de Deus e provocando, de certa forma, que a palavra do Senhor se cumpra. Porque eles se afastando vão ser gananciosos, vão ser traidores, e isso vai acontecer, né, exatamente o que a palavra nos revela. Então o que ele diz? Que as pessoas se afastando de Deus, se tornando cada vez mais cruéis, a iniquidade do mundo vai se multiplicando. A iniquidade do mundo vai crescendo. E com isso, aquela palavra que Jesus disse também, que o amor de muitos se esfriariam. Por quê? Porque as pessoas às vezes acreditam, né, em pessoas, como diz aqui, que têm aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. O que ele quis dizer aqui? Que as pessoas começam a confiar no homem, nas suas palavras doces, nas suas palavras de conquista, de persuasão, e acaba achando que é um bem, acha que coloca talvez aquela pessoa num pedestal como um ídolo, mas de repente vê que ele nega a eficácia de tudo aquilo que fala, de tudo aquilo que prega. Então, o que acontece? Por isso, as iniquidades se multiplicam e o amor de muito vai se esfriando. Amém? Mas Deus nos chamou para vivermos uma vida totalmente diferente. Isso que eu gosto da palavra de Deus, porque ao mesmo tempo que Deus ele fala sobre o castigo, ele aponta o pecado, ele também aponta a solução para aqueles que querem a vida eterna, para aqueles que querem ter uma vida com Deus. Então Paulo, ele dá um conselho a Timóteo, né? E eu acredito que esse conselho serve hoje para mim e para você. Nós que já conhecemos a palavra, nós que estamos interessados em viver uma vida para o Senhor, em viver uma vida livre de todas essas coisas, veja o que continua dizendo aqui no capítulo 13, o versículo 14 e 15. Paulo diz para Timóteo, e hoje eu quero dizer para você, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós que já aprendemos, nós que já conhecemos a palavra de Deus, que já somos inteirados dessas coisas, né? Permanecemos firme para que nós possamos alcançar a nossa salvação. Sejamos sábios pela nossa fé que há em Cristo Jesus. Nós sabemos que, certamente, né, os dias virão, os dias são trabalhosos, né? A gente, no começo dessa quarentena, a gente ouvia as pessoas pregando e conversando e parecia que era o fim do mundo para alguns, mas também nós olharmos e parecia que todo mundo ia se converter. A partir de então, a igreja teria que se expandir o seu templo, porque todos viriam para a igreja, porque parecia que as pessoas iam ter consciência realmente de que Jesus é a salvação. Mas com o passar do tempo, nós estamos vendo, irmãos, que isso está se esfriando, isso está se distanciando. Nós percebemos até pelas nossas lives, né? No começo era 50, 60 pessoas, hoje é 30, 40, 20,
e parece que vai diminuindo, parece que as pessoas estão se acostumando. E o mal da humanidade é se acostumar com as coisas, é se acostumar achando que não vai acontecer, é achar que isso já passou, mas não passou. A palavra do Senhor lá em Isaías 55 diz que ela não vai voltar vazia, antes ela vai cumprir para qual ela foi designada. E essa palavra, ela é fiel e verdadeira, e ela pode sim, nos últimos dias, surtir muito efeito nas nossas vidas. Porque são dias trabalhosos, são dias que, se nós não sermos sábios para a nossa salvação, pela fé que há em Cristo Jesus, nós vamos perecer. É a mesma coisa de pessoas aí, podemos passar 40 dias fechados dentro de casa, mas aí desobedecemos e saímos sem máscara, sem luva e visitando ambientes e caímos no risco de pegar, o corona. Então, a gente vê que a Bíblia também é assim. Nós temos que ser sábios, nos guardar na fé que há em Cristo Jesus. Amém? Então, Paulo, ele disse, permaneça naquilo que você foi ensinado, aquilo que você aprendeu. O que você tem aprendido? A palavra de Deus, que nós devemos nos guardar para o dia da vinda do Senhor. Essa é a palavra de salvação, essa é a palavra que Deus tem nos deixado. Versículo 15, Paulo diz que as sagradas escrituras podem nos fazer sábios pela fé que há em Cristo Jesus. Em tempos difíceis, irmãos, nós precisamos acessar, nós precisamos buscar a sabedoria de Deus através da sua palavra. É através da palavra do Senhor que nós buscamos força, que nós buscamos sabedoria para vencermos, para permanecermos fiéis ao Senhor, mesmo em tempos difíceis. Porque se nós não nos apegarmos na palavra de Deus, na fé em Cristo Jesus, certamente nós vamos desfalecer. Se nós formos olhar para aqueles que vêm com palavras de maldição, palavras que não dá, não vou vencer, não vai passar, está difícil, nós certamente sucumbimos, mas nós temos que olhar e nós sermos sábios na palavra do Senhor para a nossa salvação. Então, em tempos difíceis, nós podemos nos apegar na palavra do Senhor para livrar-nos da morte. Irmãos, como eu disse esses dias atrás, nós não temos a nossa fé só para vencer os 40 dias ou 60 dias que vamos ficar em casa por causa dessa pandemia. Não, nós temos que a nossa fé ser uma fé para depois que nós voltarmos, para nós continuarmos até a vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. A nossa fé não pode ser baseada em uma circunstância. A nossa fé não pode ser baseada em uma tribulação que nós estamos passando, momentâneo, em uma aflição ou um deserto que nós estamos passando. Nós temos que crer que lá na frente nós vamos passar e vamos continuar buscando ao Senhor, vamos continuar dando testemunho que nós passamos pelo deserto, que nós passamos pela pandemia, que nós passamos pela dificuldade e vamos dar testemunho de que o Senhor é poderoso para nos guardar. Amém? Então, essas verdades da Bíblia, ela continua, Paulo escrevendo no capítulo 3, o versículo 16 e 17, ele diz assim, toda a escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, quando nós olhamos para essa palavra, que nós conhecemos essa palavra, pegamos para nós essa palavra, nós vamos ser instruídos para toda a boa obra. Como eu disse, qual é a boa obra que nós temos que fazer nesses últimos dias? É pregar uma esperança, anunciar um Cristo que pode salvar, anunciar um Cristo que pode sim fazer todas as coisas. Mas às vezes a gente olha, mas a gente está
orando, está pedindo e pessoas estão morrendo. Nós não podemos nos sobrepor à soberania de Deus. Como eu disse, às vezes nós estamos orando para que Deus nos livre do Covid, mas eu disse, existe câncer, existe tuberculose, existe sinusite, tantas outras doenças que estão ao mesmo tempo acontecendo, e antes que viesse essa pandemia, pessoas estavam morrendo. Nós temos que lutar, nós temos que buscar, nós temos que orar, mas nós temos que saber que a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Então essa palavra, ela é apta, irmãos, para nos corrigir, para nos ensinar, para nos redarguir, né, e instruir em toda a justiça, né, para que nós possamos fazer boas obras. Então, vamos fazer boas obras pela palavra de Deus. Vamos fazer boas obras no conhecimento do Senhor, sabendo que a nossa recompensa vem do Senhor. Não vamos esperar de alguém que possa nos pagar, que possa nos, como que eu posso falar? Retribuir de alguma forma. Não, vamos fazer que certamente o Senhor, Ele vai nos retribuir em grande bênção. Amém? Então, como eu disse, toda a palavra de Deus, né, ela é apta para nos ensinar. A palavra vai nos dar sabedoria de como podemos vencer em tempos difíceis, tempos perigosos e trabalhosos. O que nós precisamos? Permanecer confiando no Senhor, confiando na sua palavra, porque ela pode sim nos conduzir a uma vitória em tempos difíceis. Amém? Então, eu não sei como que está a sua vida, eu não sei como que está a sua família, como que está, né, a situação que você está vivendo nesses dias, né? Mas eu quero te chamar nessa noite ou nessa tarde, né, no Brasil, para que você não desista daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Que você não desista, porque o Senhor, Ele é poderoso para fazer grandes coisas na sua vida. Aleluias! Nós estamos vivendo, sim, em tempos difíceis. Estamos vivendo em tempo de sequidão, tempo de deserto. Mas o Senhor é poderoso para nos suprir em todas as nossas necessidades. Amém? Eu olho para a palavra de Deus, irmãos, e vejo uma passagem, um livro, o livro de Abacuque, que também nos chama a atenção para tempos difíceis, para tempo de sequidão, tempo que realmente, tempos difíceis, que nós olhando para a vida desse homem de Deus, nós pensamos que certamente eram tempos que são parecidos com nossos tempos que nós estamos vivendo. O livro de Abacuque começa dizendo assim, ó, o versículo 1 do capítulo 1, veja o que diz a Bíblia. O peso que viu o profeta Abacuque. Então, ele foi levantado por Deus nesse tempo, né, como profeta, e ele começou a ver o castigo de Deus sobre o povo. Deus começou a mostrar grandes coisas. No versículo 2 ele diz assim, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Então, ele começa assim, por que razão me fez ver a iniquidade e ver a vexão? Por que as tuas fortalezas entram no lodo e pisa o barro? Repara o forno para os ladrios. E ele vai dizendo aqui, se nós olharmos, irmãos, o livro de Abacuque, o primeiro capítulo, Abacuque, ele sente o peso. A Bíblia diz aqui que é o peso que viu Abacuque. Deus mostrou para ele, né, como ele disse aqui, por que razão me fez ver a iniquidade?
Então, se nós olharmos para nossas vidas, para os nossos dias, nós olhamos e nós dizemos assim, Senhor, por que o Senhor nos faz ver esses dias maus que nós estamos vivendo? Por que o Senhor nos faz ver quantas injustiças estão acontecendo? Por que o Senhor nos faz ver pais contra filhos, filhos contra pais, família sendo dissolvida, homens errantes, como diz aqui, todos esses conceitos que nós lemos aqui em 2 Timóteo, se você olhar, Abacuque viu mais ou menos isso. E ele disse, Senhor, por que isso? O capítulo 1 é um capítulo que ele só apresenta ao Senhor as coisas que ele estava vendo, o mal que ele estava vendo. E se nós olharmos, hoje nós poderíamos escrever um livro como esse. Se nós formos colocar diante do Senhor nas nossas orações, né, nós colocamos, Senhor, tem misericórdia, olha o mundo como que está, olha os governantes como que está, olha a tua igreja como que está, olha as famílias como que estão. Então, irmãos, é tempos trabalhosos, é tempo difícil, e Abacuque viveu esse tempo. E aí, no capítulo 2, agora nós vamos ver que Deus começa a falar com Abacuque. O versículo 2, o capítulo de número 3, o versículo 2 diz assim, ó, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e toma bem legível sobre tábuas, porque a possa ler o que passa correndo. Porque a visão é ainda para tempos determinados, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Então, nós olhamos e vemos de novo o Senhor falando que coisas terríveis aconteceria e que era para ele escrever isso. Mas aí no versículo 4, a parte B do versículo, ele diz assim, ó, mas o justo pela sua fé viverá. E eu quero que você pegue essa palavra nesse dia. Se você é justo, se você está com o Senhor, você vai viver. Você não vai perecer, porque o Senhor tem livramento para a sua vida. O Senhor tem livramento para a sua família. Somente confia no Senhor. Confia, porque Ele certamente virá sobre a tua família, sobre a tua vida. Amém? Vamos aprender com Abacuque, né? Como eu disse, o capítulo 1, ele reclama, ele mostra para o Senhor, ele denuncia o pecado, e ele ainda fala, Senhor, por que o Senhor me faz ver isso? Mas aí o Senhor diz assim, denuncia, escreve isso. E aí no capítulo 3, ele faz um cântico de louvor, de reconhecimento ao nosso Deus. Quando nós olhamos, ele diz assim no versículo 3, ele faz uma oração, e essa oração é como um cântico, né? E o versículo 2, ele diz assim, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então, ele começa a agora exaltar o Senhor, falar do Senhor. E lá no versículo 17, bem conhecido, bem, os irmãos sabem de cor, quando ele faz a oração que todos nós precisamos fazer nesse dia. Todos nós precisamos ter esta consciência, tomarmos para nós esta palavra de Abacuque, capítulo 3 e o versículo 17. Porque ele diz assim, ó, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação.
Então, irmãos, é isso que nós precisamos ter nesses últimos dias. É isso que nós precisamos buscar do Senhor. Não importa o que está acontecendo, nós temos que confiar no Senhor, nós temos que saber que Ele é o que nos guarda, Ele é o que nos protege. E quando ele diz aqui, vamos falar um pouco sobre cada frase dessa oração. Quando ele diz assim, ó, ainda que a figueira não floresça. Quando nós sabemos que o profeta Abacuque, ele viveu num tempo em que Jerusalém foi saqueada. Jerusalém foi levada, todas as coisas, os reis foi levado cativo, o rei Joaquim foi levado cativo e realmente não tinha nada ali para que pudesse sobreviver. A sobrevivência estava tão escassa, né? E quando nós olhamos a figueira na Bíblia, ela é traduzida por espiritual. Então, quando ele diz assim que a figueira não tenha flor, ou seja, a espiritualidade já esteja se acabando. Ele olha e diz assim, ainda que o mundo não espere mais no Senhor, ainda que o amor de muito tenha esfriado, ainda que alguns estão abandonando a fé, todavia a minha fé, a minha esperança está no Senhor. Eu ainda continuo com a mesma espiritualidade de antes. Eu não deixei de produzir o fruto da esperança. Eu não deixei de produzir o fruto da fé na minha vida. Então, nesse dia, eu convido você a continuar produzindo fé, a continuar produzindo esperança, a continuar firme para que o Senhor possa abençoar a sua vida. Ele diz que nada poderia tirar a sua fé, né? Então, nesse dia, basta, né, eu quero chamar você para que você coloque a sua fé e o seu coração no Senhor. Não olhe para o lado, não olhe para as pessoas que estão desanimando, não olhe para as pessoas que estão perdendo a fé, mas espera no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que pareça que está tudo acabado, mas nós continuamos firmes no Senhor. Aí ele diz assim, ó, ainda que o produto da oliveira minta. Ah, irmãos, naquela época também a oliveira era muito importante, porque da oliveira se trazia o óleo para a unção, né? Trazia o óleo para iluminar o templo, trazia o óleo para alimentação e trazia o óleo também para curar as enfermidades, conforme cada prensa do óleo, né? Já falei sobre um dia sobre isso. Mas o que nós vemos aqui é que quando nós olhamos, e ele diz assim, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que falhe o produto, ainda que não haja esse óleo, ainda que não haja mais isso, eu preciso ter na minha vida, eu preciso guardar isso, eu preciso ter na minha vida. Então, naquele dia, naqueles tempos, como eu disse, o óleo serviria para curar, serviria para alimentação. E hoje, se nós olharmos, como diz aqui, parece que não tem mais cura, parece que Deus não está mais trabalhando, parece que Deus não está mais alimentando, parece que as coisas as luzes estão apagando porque não tem mais óleo para alimentar, mas todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Eu continuo com a minha lâmpada acesa, assim como aquelas 10 virgens, que 10 eram prudentes, 10 eram nércias, 10 tinham o azeite, ou 5 tinham azeite e 5 não tinham o azeite.
mas que nós possamos ser como aquelas que ainda que não tenha hoje, a oliveira hoje talvez não está produzindo o seu fruto, mas você tem guardado, você tem reserva com o Senhor. E certamente vai haver cura na sua vida. Deus vai alimentar o seu corpo físico. Deus vai iluminar a sua vida, a luz em você. Você não vai perecer. Deus está tratando todo esse tempo, está curando as suas enfermidades, está curando a sua família, está alimentando a sua família, está trazendo luz para a sua vida. Então, continue adorando o Senhor, continue, como disse Abacuque, ainda que não haja produto, ainda que há um tempo de escassez, ainda que há um tempo de sequidão, mas eu tenho uma reserva, eu ainda tenho reserva, e não importa o que está acontecendo, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Ele diz assim, ainda que nos currais não haja gado, ainda que não haja mais alimento. Irmãos, na época dessa invasão, eles levaram tudo. Eles levaram as ovelhas, levaram o gado todo. E a criação na época era muito importante, porque eles se alimentavam do leite, né, fazia manteiga, dava alimentação para as crianças. O couro era muito usado das ovelhas, né, para o tempo de frio e tantas coisas. Então, sem isso, né, realmente ficaria difícil. É o que nós vemos no nosso tempo. Hoje nós olhamos e estamos assim, parece que fomos roubados, parece que fomos saqueados. E olhamos, parece que não há mais gado no curral. Parece que não há mais como nós alimentarmos, não há mais, parece que um estado de miséria, de pobreza se abate sobre a humanidade. Mas nessa noite nós possamos dizer como fez Abacuque, ainda que não haja gado no curral, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Então, irmãos, nessa noite, esta é a palavra que eu tenho para cada um de nós, que eu também me incluo nessa palavra, para que nós não venhamos desfalecer o nosso coração no tempo difícil que nós estamos vivendo, no tempo em que nós estamos passando. Não, como eu disse, não por essa pandemia, mas o tempo é difícil. Essa pandemia veio até para maquiar um pouco os tempos que nós estamos passando, porque muitos estão esquecendo dos pecados que a humanidade está cometendo, né? E tem focado muito nesse Covid. Mas nessa noite, vamos tirar os nossos olhos um pouco das situações que estão adversas e vamos olhar para o céu. Assim como disse o salmista Davi, olhando para o céu, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não nos deixará sozinho, Ele estará conosco todo o tempo. Então, irmãos, nós vamos olhar e eu posso dizer nessa noite, qual seria o seu deserto? Qual seria a sua preocupação? Qual seria a falta que você está sentindo em tudo isso que nós falamos aqui? Será que há uma falta espiritual? Como eu disse aqui no começo, que ainda que a figueira, né, a figueira não floresça, ainda que a videira também não dê seus frutos, ainda que o campo não dê mantimento, ainda que os currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu não sei em qual área da sua vida você está tendo dificuldade, quem sabe na área espiritual. Nós temos visto, irmãos, como eu disse, pessoas que têm sim, mesmo crentes, têm sido abalados, têm sido afligidos por esse tempo. A sua espiritualidade tem caído. Tem pessoas que estão desanimadas, estão pessoas que estão angustiadas, preocupadas. Mas a palavra do Senhor diz lá em Mateus, não se preocupe com o dia de amanhã. O dia de amanhã tem o seu problema, mas viva hoje. Busque hoje a presença do Senhor.
Busque hoje o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não se preocupa com o dia de amanhã. O Senhor está aguardando, o Senhor já sabe, o Senhor conhece as nossas necessidades. Eu não sei se por esse tempo, o que aconteceu com a sua vida, se você realmente desanimou, né? Existe um estudo que com 21 dias que a pessoa faz a mesma coisa, torna-se um hábito. Então eu não sei se por esse tempo você ficou 21 dias sem ler a Bíblia, ou 21 dias sem orar, e isso tem acostumado, e você perdeu o hábito de orar. Nessa noite, se levanta, comece a orar, busque ao Senhor, não desanime, traga de novo a sua espiritualidade, traga de novo o seu contato com o Senhor nessa noite. Eu não sei se por esse tempo há alguma necessidade física, a doença, né? Por nós estarmos muito tempo dentro de casa, alguns já começam a ter depressão, outros começam a desanimar, né? Já temos ouvido pessoas que estão com depressão, pessoas que estão, nós aqui que estamos fora, pessoas que estão querendo voltar para o Brasil, pessoas que estão no Brasil não sabem o que fazem. Então há um motivo de nós nessa noite ser curado. E o Senhor é a cura para a nossa vida. O Senhor é aquele que traz alimento para a nossa alma. Então não se importe, irmãos. Está difícil, clame ao Senhor, alegre-se no Senhor. Ele é o Deus da nossa salvação. Se está difícil, eu não sei se financeiramente como você está, porque quando nós vemos aqui o gado que foi levado, ele diz não há mais gado, então não há mais recurso, não há mais como alimentar a família, as crianças. Eu não sei como está na sua vida, mas nesta noite o Senhor traz providência para a sua vida. Alegre-se no Senhor, alegre-se no Deus da sua salvação. Se nós olharmos para o último versículo desse texto, quando ele diz, Jeová é o Senhor da minha força. Jeová, o Senhor é a minha força. Ele fará os meus pés como os das servas, ou alguma tradução como das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Então veja quem que é o Senhor, é quem nos levanta, quem cuida de nós. Apesar de tudo isso que tem acontecido, ele olhou para ele e diz assim, se nós olharmos desde o começo do livro, quando ele começa a falar de todos os pecados, de todas as situações, depois Deus traz aqui o castigo que viria sobre o povo. Ele assim no capítulo 3, ele faz uma oração ao Senhor, e ele entrega a sua alma, o seu ser ao Senhor. Quando ele entrega, ele diz, Senhor, eu ouvi as tuas palavras e temi, mas aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor. E nessa noite, irmãos, eu quero fazer esta oração, porque nós temos visto a obra do Senhor, pessoas que estão realmente desanimando, pessoas que estão perecendo. Parece que esta palavra já não entra mais nos nossos corações. Pessoas que estão questionando Deus, por que tem acontecido isso? Por que Deus não faz aquilo? Nessa noite, pega o exemplo de Abacuque e faça essa oração. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e os currais não haja mais vaca. Diga assim, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Diga assim nesta noite, Jeová, o Senhor é a minha força, Ele me fará os meus pés como da corça, e me fará andar sobre as minhas alturas, ou seja, Ele me colocará acima daquilo que eu penso. Quando nós pensamos que nós estamos sem nada, que as coisas não vão acontecer, o Senhor nos pega e nos coloca acima daquilo que nós pensamos que somos. Como eu disse, irmão, nós temos testemunho de pessoas
que estão no vale, pessoas que estão no deserto, pessoas que estão na aflição, mas de repente nós olhamos e é passado, e essa pessoa pode dar testemunho e dizer, eu passei, eu venci, hoje eu estou melhor do que antes, porque o Senhor da nossa salvação, Ele nos coloca, Ele firma os nossos pés como da corça. Se nós olharmos, a corça é aquele animal que anda pelas montanhas, pelas fendas das rochas, onde não há caminho, onde nós olhamos e diz, ninguém pode passar ali, elas andam tranquilamente, porque o Senhor sustenta. Então você vai andar, quando você colocar, não olhar para as dificuldades, assim como Abacuque, você não olhar para as dificuldades, sabendo, como lá em Timóteo já está escrito, tudo isso vai acontecer. Não estamos livres de passarmos por isso, é bíblico, mas quando nós olhamos para Abacuque, nós olhamos e nós podemos tomar para nós esta palavra e dizer, nós venceremos, nós seremos vitoriosos, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação, porque Ele me fará andar por lugares altos, Ele me colocará, Ele me elevará, e eu serei grato ao Senhor, porque não pelas minhas forças, mas pela força do Senhor. Não que eu tivesse recurso, mas pelo recurso do Senhor. Não pela minha capacidade, mas pela capacidade do Senhor, Ele tem me colocado em lugares altos. Ele tem levantado sobre mim, né, o seu rosto, tem me dado a paz, e hoje eu posso glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você tem passado por esses dias, mas eu quero te dizer, levanta a tua cabeça, há um Deus que tem cuidado de nós, há um Deus que tem cuidado da tua vida, há um Deus que tem nos livrado da morte, e Ele está com cada um nessa noite. Então o profeta, em sofrimento, ele declara a sua fé, dizendo que nada o faria abandonar a Deus. E ainda que viesse os problemas, todavia, ele confiaria e se alegraria no Deus da sua salvação. Eu quero perguntar para você, em quem você tem confiado? Em quem você tem se alegrado nesses dias? Mas alegre-se no Senhor. Se você já conhece a palavra de Deus, você vai saber que os tempos que nós estamos vivendo são tempos preditos pelo Senhor. Quando Abacuque teve a visão e Deus mandou que ele escrevesse, ele diz assim, ó, escreve esta visão legível sobre tábuas, para que para que possam ler quando passar correndo. E esse tempo não é para agora, ainda vai passar, mas ainda é para um tempo futuro, só que ele vai passar. Não vai ficar em vão a minha palavra. Então nós estamos vivendo tempo difícil. E depois, né, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que tempos viriam, e nós estamos vivendo esse tempo. Mas há uma certeza no nosso coração, que nós temos um Deus que tem cuidado de nós, nós temos um Deus que tem estado ao nosso lado. E eu quero nessa noite perguntar para você, você tem esse Deus no seu coração? Vocês têm esse Deus na sua vida? Você já confessou ao Senhor esse Deus? Você confia nele? Se você confia, né, passe para os outros. Não conte, não desanime, mas leve à frente essa palavra. E se nessa noite você ainda não tem a certeza desse Deus, se você ainda não confia nesse Deus, irmãos, eu não estou falando aqui num Deus que está pregado numa cruz. Eu não estou falando aqui num Deus que você carrega no seu pescoço, ou se você coloca num quadro na sua sala. Eu estou falando de um Deus poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que provê no meio do deserto o maná, para que a multidão que ele tirou com mão forte do Egito possa ser alimentado durante os 40 anos.
e toda manhã caía o maná do céu, porque a sua palavra ela é verdadeira. À noite, esse Deus ele enviava uma coluna de fogo para guiá-los pelo deserto e também para que eles pudessem ser aquecidos. Ele também mandava uma coluna, uma nuvem uma nuvem para que pudesse fazer sombra e também guiá-los pelo deserto. Quando Faraó e os seus exércitos queriam vir para perseguir o povo de Deus, ele se interpõe entre o povo de Deus e o exército de Faraó como uma coluna. Então, nessa noite, é esse Deus que eu quero te mostrar. É esse Deus que eu quero que você sirva. É esse Deus que lá no deserto, quando Agar clama, deixa o menino já para morrer, ela ouve a voz e diz, olha Agar, olha aí a água que você precisa. O Senhor, muitas vezes, Ele nos leva para o deserto, mas Ele cuida de nós. Muitas vezes nós passamos por dificuldade, mas quando nós olhamos, olha ali a solução do Senhor. Foi esse Deus que fez prova com Abraão. Ele diz, pega o teu filho e sacrifica-o para mim. Abraão leva Isaac até o monte. E quando ele vai cumprir a sua palavra, Deus diz, não, eu conheço o teu coração, eu sei que você me ama, eu sei que você é capaz. E a Bíblia diz que Abraão tinha certeza que mesmo das cinzas, Deus fazia suscitar o seu filho. É esse Deus que nós cremos, que na dificuldade Ele tem poder para trazer à existência aquilo que não existe. Então não desanime, se você está no deserto, se você está na aflição, nós estamos em tempos difíceis, mas não vamos perecer, porque o Senhor tem cuidado de nós. Vamos permanecer firme nesta palavra, porque ela é fiel e verdadeira. Então, se você nessa noite ainda não aceitou esse Deus no seu coração, se você ainda não tem a certeza que esse Deus está com você, abra o seu coração, clame ao Senhor. Foi através do seu Filho Jesus, que morreu na cruz do Calvário, que nós temos o direito de pertencermos a esse Deus, de recebermos a sua bênção. Jesus um dia disse, olha, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou a verdade, o caminho e a vida, ninguém vai ao Pai se não por mim. Então muitos hoje, irmãos, estão em dificuldade, muitos hoje estão sofrendo, muitos hoje estão sem direção, porque não tem o Senhor Jesus no seu coração. Ainda precisam de intercessores. Irmãos, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo e agora nós podemos entrar no santuário. Nós não precisamos mais de intercessores. Nós não precisamos mais de alguém que nós vamos clamar porque somos devedores. Ou nós temos que clamar porque queremos fazer uma viagem. Não, o Senhor é o único. Ele é suficiente na nossa vida. Então, nessa noite, se eu estou falando com alguém que ainda não aceitou Jesus no seu coração, para que esse Deus poderoso possa habitar em você, e nos momentos de crise você possa dizer, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque Ele me fará como as corças, Ele me fará andar sobre as alturas, sobre as minhas alturas, além de mim. Abra o teu coração e receba o Senhor nessa noite. Receba porque Ele é fiel e Ele estará contigo em todos os momentos. Amém? Irmãos, vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais esse dia, por mais um ano, que o Senhor tem nos concedido, dia após dia. Nós estamos vivendo o tempo, irmãos, do aniversário da igreja. Passou-se aí, era para ter sido na semana passada, nossa comemoração de mais um ano da igreja MRV aqui na Inglaterra. São 12 anos que nós estamos aqui e por causa dessa situação nós não podemos fazer a nossa comemoração, mas que você possa dizer nessa noite, ainda que não esteja a comemoração, ainda que não tenha o congresso, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Que o Senhor possa abençoar a sua vida.
que o Senhor possa dar mais vidas, né, para que nós possamos adorar o Senhor. Bom, nós temos aqui o caderno de oração e nós vamos estar orando, né, pelos irmãos, nós vamos estar intercedendo e o Senhor é poderoso para fazer tudo, muito mais do que aquilo que nós pensamos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, amado e santo, em nome de Jesus, o teu filho querido. Senhor, neste dia eu quero mais uma vez apresentar este caderno, Senhor. Ó Pai, que aqui estão os nomes daqueles que precisam da tua ajuda, daqueles que precisam das tuas mãos estendidas sobre as suas vidas. Pai, em nome de Jesus, neste momento, eu peço, Senhor, que o Senhor venha derramar da tua bênção, derramar, Senhor, do teu poder sobre cada vida. Os irmãos que estão nos assistindo, Pai, que possam receber esta palavra nessa noite. E assim, Pai, possamos cada um de nós, ainda que nós estamos no deserto, como tem pessoas aqui, Pai, que estão sofrendo de câncer, Pai, pessoas que aqui estão com Covid, outras necessidades, Pai, estão aqui. Ó Deus, que o Senhor possa, neste momento, visitar cada um, Senhor, com as tuas mãos poderosas, trazendo cura, trazendo bênção, trazendo vitória, porque a tua palavra diz que o Senhor jamais o Senhor perdeu uma batalha, e esta é uma batalha, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Ó Deus, que nesta noite, ainda, Senhor, que haja, Senhor, a necessidade, ainda, Senhor, que haja enfermidade, ainda, Senhor, que neste momento a fé de muitos, Pai, já está perecendo, mas nessa noite que nós possamos dizer, ainda eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Que nesta noite nós possamos alegrar nesse Deus, que é o Deus que tem cuidado de nós. Assim, ó Deus, eu oro e quero abençoar, Senhor, a cada um dos teus filhos, a cada um dos nomes que está aqui, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, irmãos. Obrigado pelo tempo que os irmãos têm dispensado para estar conosco. Amanhã, às 10h30, nós teremos a nossa irmã Andréia, estará ministrando a palavra do Senhor. Infelizmente, 10h30 aqui, é 7h30 no Brasil. Eu sei que é bem difícil para os irmãos que estão no Brasil, tá já 7h30. Mas aqueles que puderem, estejam conosco, assistindo, e depois também vai ficar gravado aí, assista, Deus tem usado a irmã Andréia, a irmã Elsa, para estar trazendo palavras abençoadas nas nossas vidas, e certamente continuará abençoando. À noite, nós teremos o culto da família. Pastor Pierre e a sua família estará mais uma vez adorando o Senhor, e nós juntos para glorificarmos o nome do Senhor. Amém? Estou dizendo que teve uma bênção. Quem? A Fernanda, que vai pra cá. A irmã Andréia está avisando aqui. Já temos testemunho, irmãos. A irmã Fernanda, tem uma bênção já para contar. Amém? É assim é o nosso Deus. Quando nós pensamos que nós estamos no deserto, quando nós pensamos que não tem, que acabou, nós clamamos ao Senhor, colocamos no Senhor a nossa confiança e Ele traz a resposta. E essa resposta foi bem rápido, Depois nós vamos contar a vitória. Amém? Então Deus abençoe, irmãos, que possamos continuar adorando o nome do Senhor, ficar firme no Senhor, ainda que venham as tribulações, ainda que venha as necessidades, confie, alegre-se no Senhor. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Deus abençoe no nome de Jesus.